Era uma vez um rapaz chamado Osvaldo, que morava em uma cidade pequena, onde nunca acontecia nada. E, exatamente, por nunca acontecer nada, ele passava os dias tentando inventar confusões para se distrair. Osvaldo era conhecido como o sujeito mais estabanado da região. Aquele que, se você desse um copo de água para segurar, ele conseguia derrubar em si mesmo no chão e ainda culpar o cachorro. Certa manhã, ele acordou decidido de que seria um dia diferente, de que iria viver uma aventura digna de contar para as futuras gerações. Mas a única aventura que ele tinha em mente era ir até a feira da cidade sem tropeçar e sem quebrar nada. Mal sabia ele que esse simples passeio se transformaria em uma saga capaz de virar lenda de tão engraçada. Osvaldo saiu de casa todo arrumado de terno, porque achava que ir à feira era quase um evento de gala. Pegou sua sacola reutilizável, que já estava rasgada, mas ele dizia que era charmosa porque tinha estilo vintage. Logo ao chegar na primeira barraca, tentou escolher bananas, mas no impulso, puxou o cacho inteiro e derrubou, todas no chão escorregando nelas, como se estivesse em um desenho animado. O feirante, acostumado, só disse: "Aí vem, o Osvaldo, meu lucro extra do mês." Ele levantou, fingindo que nada tinha acontecido, e foi até a barraca de ovos. O resultado, é claro, foi previsível. Bastou pegar uma dúzia, que a caixa se abriu sozinha, como se fosse de papel, e os ovos foram voando em câmera lenta, estourando na cabeça de uma senhora, que jurava ser vidente. Ela gritou: "Eu já sabia que isso ia acontecer." E todos na feira caíram na gargalhada. Decidido a não desistir, Osvaldo resolveu provar que conseguia comprar algo simples, um pedaço de queijo. Pegou o queijo, cheirou, para ver se estava fresco. Só que espirrou bem em cima dele. O vendedor ficou indignado, mas Osvaldo, sem jeito, disse: "Agora tem sabor personalizado. É edição limitada." Para não perder a pose, comprou o queijo mesmo assim e saiu andando, mas tropeçou em uma criança que corria o queijo, voou para o alto e foi parar no telhado da barraca. Ele tentou recuperar o queijo subindo na estrutura, mas acabou derrubando mais frutas, legumes e até uma galinha que estava amarrada. No meio da confusão, todos riam, tanto que parecia que a feira tinha virado um show de comédia. Depois dessa vergonha, Osvaldo achou melhor voltar para casa. Mas o dia estava só começando. No caminho, viu uma placa dizendo: "Procura-se voluntários para teste de produtos." Como era curioso, decidiu entrar. Era uma pequena empresa que estava testando novos sabores de sorvete. Ele aceitou ser cobaia, afinal, quem recusa sorvete U? O problema é que os sabores eram inovadores. Sorvete de sardinha, sorvete de alho e até sorvete de feijoada. Ele, tentando ser educado, provava tudo e dizia interessante. Nunca comi algo assim. Só que ao sair de lá, estava com o estômago tão embrulhado que parecia um tambor. Resolveu se sentar em um banco da praça, mas como sempre tinha que acontecer alguma coisa. O banco estava recém-pintado. Levantou com a calça azul, virando um quadro abstrato de tinta verde. As pessoas passavam e apontavam rindo. Olha o artista moderno. Cansado, decidiu que precisava relaxar e foi até um parque onde havia pedalinho. Ele entrou em um, mas não percebeu que o pedalinho estava preso na margem. Ficou 20 minutos pedalando, sem sair do lugar, suando e reclamando. Esse pedalinho deve estar com freio de mão puxado. Só quando uma criança apontou e disse: "Moço, você nem soltou a corda?" Ele percebeu, para disfarçar, fingiu que estava só aquecendo. Quando finalmente conseguiu sair, foi direto para o meio do lago. Mas, como sempre, exagerou na força e virou o pedalinho. Saiu de lá todo molhado, abraçado a um pato que pensou ser um colete salva-vidas. Voltou andando encharcado pela cidade, escorregando em cada esquina, mas tentando parecer elegante. Já em casa achou que estava seguro, mas o destino não perdoava o vizinho. O chamou para ajudá-lo a instalar uma antena no telhado. "Osvaldo,
com o seu histórico, não era exatamente a melhor escolha, mas topou, subiu no telhado, escorregou, ficou pendurado na antena que girava como um catavento, gritava por socorro, mas a vizinhança inteira saiu para assistir, como se fosse espetáculo de circo. Até aplausos recebeu quando conseguiu se equilibrar de volta. Ele, convencido, fez uma reverência, mas o telhado não aguentou e cedeu, jogando-o direto dentro da casa do vizinho, bem em cima de um bolo de aniversário que estava na mesa. A aniversariante, que era uma senhora de 80 anos, começou a rir tanto que quase caiu da cadeira. E todos os convidados acharam que era parte da festa, depois de tantas trapalhadas. Osvaldo decidiu que precisava de um banho relaxante. Foi até o banheiro, encheu a banheira e colocou espuma demais. A espuma transbordou, tomou conta da casa inteira e saiu pela porta, escorrendo para a rua. Quem passava achava que era alguma propaganda nova, porque Osvaldo saiu correndo de dentro da espuma como se fosse um fantasma, desajeitado, tropeçando e pedindo desculpa para todo mundo. No meio da confusão, ainda tentou explicar: é só uma faxina moderna. Pessoal, no dia seguinte, acordou decidido a se comportar como uma pessoa normal. Foi ao supermercado comprar pão, mas como sempre, tudo deu errado. Pegou o carrinho e na primeira curva bateu em uma pilha de latas que desmoronou como efeito dominó. As pessoas ficaram tentando ajudar, mas ele, sem perceber, empurrava o carrinho na direção errada, derrubando ainda mais coisas. Tentou pedir desculpas, mas ficou preso naquelas portas automáticas que fechavam toda vez que ele tentava sair. Parecia até que a porta tinha algo pessoal contra ele. No trabalho não foi diferente. Ele era estagiário em um escritório e recebeu a tarefa simples de tirar cópias de um documento, mas conseguiu prender a gravata dentro da copiadora enquanto a máquina cuspia cópias com o rosto dele, assustado, estampado na folha inteira. Os colegas riram tanto que colaram as cópias na parede como se fosse um mural de arte moderna. No café tentou impressionar servindo xícaras, mas tropeçou e caiu de costas, derramando café em todos os lados, inclusive dentro do próprio sapato. E ainda disse: bom, pelo menos agora tenho café para viagem à noite. Resolveu ir ao cinema, achando que nada poderia dar errado. Comprou pipoca e refrigerante. Só que tropeçou no degrau e jogou a pipoca inteira em cima de um casal de namorados. Para piorar, derrubou o refrigerante no colo de um senhor que dormia. E o homem acordou gritando que estava afundando no Titanic. Quando finalmente sentou, percebeu que estava na sala errada, assistindo um filme infantil, cheio de crianças que riam cada vez que ele fazia barulho com a cadeira que rangia mais do que carro velho. No outro final de semana, decidiu visitar o zoológico e pensou em se comportar como um turista educado. Mas ao tentar tirar uma foto com os macacos, deixou cair o celular dentro do recinto. Um dos macacos pegou o celular e começou a tirar selfies, que depois viralizaram na internet. No setor das aves, tentou alimentar os pombos, mas acabou correndo desesperado, quando todos voaram em cima dele. Como se fosse parte de um ataque coordenado para se proteger, entrou na jaula dos cabritos sem perceber e saiu correndo com eles atrás, como se fosse parte da manada. A fama de Osvaldo começou a crescer de forma inesperada. Alguém criou um canal na internet só com vídeos dele sendo desastrado e em poucos dias já tinha milhares de seguidores. A cidade inteira começou a chamá-lo de astro da comédia, sem ele perceber. Ele tentava ser sério, mas quanto mais tentava, mais desastres aconteciam. E mais famoso ficava até o dia em que foi convidado para ser jurado em um concurso de talentos. No palco, tropeçou no próprio microfone e caiu dentro da apresentação de uma banda de música sertaneja. Mas em vez de atrapalhar, acabou criando uma coreografia improvisada que fez a plateia rir até chorar. E o mais engraçado foi o final, porque apesar de toda a confusão, Osvaldo nunca entendeu que era engraçado de propósito para ele.
Tudo não passava de azar puro. Mas no dia em que colocaram seu nome em uma praça da cidade, com a placa Praça Osvaldo, da comédia ele apareceu no evento, tropeçou na faixa de inauguração e caiu, sentado, bem em frente ao prefeito que riu, tanto que decretou feriado oficial, e assim, o homem que só queria um dia normal, acabou virando símbolo eterno de alegria e prova viva de que rir das próprias trapalhadas é o melhor final de todos.